Olá, amigos do canal Tempo de Oração, que possa Deus abençoar você e toda a sua família. E vamos concluir a semana da existência de Deus. E a conclusão é essa: o universo revela a existência de Deus. A conclusão é que temos que testemunhar, temos que ser provas vivas. Ele nos chamou para isso. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E como é Ele que efetua tanto o querer como o realizar, então Ele fez isso conosco. Como está escrito, na verdade, não foi a gente que veio até Ele, mas é Ele que criou em nós esse querer, efetuou em nós esse querer e o realizar. Por isso que o Senhor Jesus, Ele disse: ninguém vem a mim se não for enviado por Deus. Então, que bom, que legal que nós fazemos parte do seu plano, parte da sua obra. Deixa-me ler o Salmo 96 para todos vocês. Acompanhe ou através da sua Bíblia ou aqui na tela. Salmo 96, que diz assim, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, aí você já vê aqui na Bíblia, o Senhor com letras maiúsculas, olha aqui, todas as letras maiúsculas, O Senhor, aqui está se tratando de Elohim, aqui está se tratando de El Shaddai, aqui está se tratando de Iavé ou Javé, os nomes de Deus, Aí diz, voltando aqui no versículo 5, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas, e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina, Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegram-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Foge o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Este salmo, ele é paralelo a 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 23 ao 33. Esse salmo, ele é messiânico, no sentido do que o futuro reino de Deus, aqui mencionado, será cumprido no reino do Messias, que é o filho de Davi e filho de Deus. E a conclusão é essa, que até mesmo um grupo de filósofos, um grupo de
cientistas, pesquisadores do lado evolucionista que procuravam argumentos contrários à existência de Deus, até eles tiraram a conclusão de que realmente o universo foi criado, teve um início, tem um Criador. E para a glória de Deus, alguns deles se converteram ao Senhor Jesus, né? E aí, só em nós crermos, você, amigo, que crê na existência de Deus, talvez você ainda nem teve uma experiência com Deus, um encontro com Deus, e você nunca viu um milagre de Deus na sua vida, você nunca viu uma ação de Deus na sua vida pessoal. Talvez você nem crê no milagre, porém, só em você crer na existência de Deus, amigo, já é meio caminho andado. Por quê? Porque fica mais fácil você crer que Ele existe. Então, se você crê que Ele existe e depois desse estudo, dessa semana, a gente trazendo os argumentos, trazendo os atributos, os nomes, o propósito, a obra dele, dando nosso testemunho. Se você for entrar aqui nos comentários, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que escreveram lá seu testemunho, como foi o seu encontro com Deus, um milagre que aconteceu, experiências que tiveram com Deus. Porque quantos teólogos, até mesmo teólogos, filósofos, pessoas estudadas, pessoas pensantes, inteligentes, que creem na existência de Deus, só que nunca tiveram uma experiência com Deus. E a experiência com Deus é através da oração, pela fé, através da fé. E através da fé e pela fé, o Senhor Jesus, Ele é revelado, o Espírito Santo, Ele revela Jesus para você. Você não pode vê-lo, você não pode tocar nele, não tem como, mas você pode recebê-lo, receber o Espírito dele e ter a experiência pessoal. Deixa-me contar para você aqui uma história, né? Um pensamento. Certo dia um garoto perguntou ao pai: pai, qual é o tamanho de Deus? O pai ficou a meditar, tentando encontrar uma resposta sábia para o seu filho. Foi então que, ao olhar para o céu, estava justamente naquele momento passando um avião. E mostrando a seu filho aquele avião, perguntou: que tamanho tem aquele avião, meu filho? E o menino respondeu: pequeno, tão pequeno que quase não dá para ver, né, pai? Então o pai o levou a um aeroporto e, ao chegar bem próximo do avião, perguntou para o menino: e agora, qual o tamanho desse? E o menino respondeu: nossa, pai, é enorme, né? E o pai disse: assim é Deus. O tamanho vai depender da distância que estiver dele. Quanto mais perto você estiver, maior será ele em sua vida. E foi para isso e por isso que Deus, Ele nos inspirou a gente fazer esse canal de oração, esse canal Tempo de Oração, porque através da oração, pela fé, a gente pode se aproximar dele. E eu gostaria de encerrar com uma oração e, nesse momento, lendo aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia
que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E depois vem os exemplos, né? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. O versículo 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que não devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. No versículo 11, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E aqui nesse capítulo 11 de Hebreus, você vai ver aqui falando pela fé Moisés, quando já homem feito recusou, no versículo 24, você vai ver que pela fé ele abandonou o Egito, no versículo 27, né? Pela fé atravessaram o mar, pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Então você deveria meditar nesse livro, nesse capítulo 11, e aí você verá que através da fé, que pela fé, Deus, na sua existência, no seu poder, Ele age através da fé, e você também pode ter experiência com Ele. Para terminar, vamos então aqui no versículo 2, voltando, o início do capítulo, no versículo 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Que legal, né? Muito obrigado por você ter acompanhado comigo até agora esse estudo da existência de Deus. Se você não acompanhou, você está assistindo ou participando desse vídeo, desse estudo aqui final e não acompanhou no início, então você pode entrar no meu canal aí, Tempo de Oração, vai nos vídeos, vai no playlist, porque ali no playlist já tem as bem-aventuranças, já tem a existência de Deus, já tem o Sermão da Montanha. Então ali na playlist já está tudo organizado para você, tá bom? Eu gostaria que você me ajudasse a trazer sua família para dentro desse canal, porque aos poucos, eu não estou falando de religião, de denominação, estou falando da palavra de Deus pura, do Evangelho do Senhor Jesus. Então peça para as pessoas se inscreverem, fale do canal, ele tem um canal, é um pastor Genival, traz a palavra, ele ora, enfim, fale para que nós possamos crescer essa corrente de oração, esse canal. Tá bom? Quem não deu seu joinha ainda, dê o joinha. Quem não se inscreveu, se inscreva, ative o sino, porque você vai receber a notificação. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor.